especial. Freitas Nobre com a pergunta seguinte. Chico Xavier, Camille Flammarion, há cerca de um século, publicou um livro estudioso que ele era de astronomia. Aliás, publicou muitos livros. Neste livro publicado há um século, que o telespectador poderá verificar, porque aqui a segunda edição já é de 1807, neste livro, Camille Flammarion publica fotografias que ele obteve do Observatório Astronômico de Paris, do qual era membro, fotografias das crateras lunares. Aqui está o livro, mostrei o frontespício do livro, e aqui está uma das fotografias das crateras lunares, além de outras fotografias elucidativas. Que ano, Freitas? Em 1877, porém já é a segunda edição. Aqui está também uma fotografia da Lua tirada há um século por Camille Flammarion. Camille Flammarion é autor daquele trabalho da pluralidade dos mundos habitados. Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, 2 meteoritos. E nestes 2 meteoritos apuraram que 6 dos 18 aminoácidos do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui no nosso mundo terráqueo estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? A pergunta de Sua Excelência, o nosso caro deputado federal, Dr. Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camille Flammarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar tanto quanto possível as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo. Dr. Hernani Guimarães Andrade, a pergunta seguinte é sua. Chico Xavier, com a sua permissão. Na União Soviética, os parapsicólogos estão desenvolvendo intensamente a técnica da efluviografia, que foi descoberta pelo casal Semyon e Valentina Kirlian. Refinados métodos usados pelos investigadores soviéticos permitiram a obtenção de fotografias da aura dos seres vivos. Os espantosos resultados obtidos através desta técnica levaram os cientistas soviéticos a admitirem a existência real de um corpo fluídico intimamente relacionado com o soma físico. Deram a este duplo somático o nome de corpo bioplásmico,
consulto a você, Chico, acerca das relações existentes entre tais descobertas e as afirmações da doutrina espírita concernentes ao corpo espiritual ou perispírito. Uma questão muito importante. Num dos últimos números do jornal Psychic News de Londres, o nosso amigo espiritualista da Inglaterra, Mr. Maurice Barbanel, apresentou fotografias muito expressivas do fenômeno que vem sendo estudado por nossos irmãos no norte da Europa. Esperamos que, com o amparo da divina providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, até porque só pela existência dele, do mediador da vida, que é o perispírito, o corpo espiritual, enunciado por nosso caro amigo Dr. Hernani Guimarães como sendo o corpo bioplástico, só por intermédio do corpo espiritual poderemos compreender ocorrências orgânicas como sejam a produção da adrenalina através da medular, da suprarrenal, com a distribuição no mundo orgânico pelo simpático. Poderemos compreender a produção do acetilcolina no parasimpático, ambos, acetilcolina e adrenalina, a se frenarem um ao outro para equilíbrio da nossa vida física, no padrão de robustez e de equilíbrio desejáveis. Só pelo corpo espiritual poderemos compreender a existência da bradicinina no mecanismo da dor e tantos fenômenos neste mundo prodigioso que é o nosso próprio cérebro, cabine maravilhosa dentro da qual, ou por intermédio da qual, a nossa mente pode viver e se manifestar. Cientistas, alguns deles disseram que a mente não tem existência sem a organização física. Mas pensamos, estamos absolutamente certos de que sem a mente não temos a existência na organização física. E sim, a mente não depende da organização física para se manifestar em seu pleno equilíbrio, porque cessadas certas possibilidades do cérebro, é natural que a mente esteja na condição do artista que encontrou um violino desafinado, ou sem cordas, ou apenas com algumas cordas na execução de uma partitura em determinado concerto. Durval Monteiro pergunta o seguinte: Chico e apenas Chico, com uma condição, que você retire o doutor da resposta anterior. A inquietação da juventude é uma constante desde muitos séculos. O homem, numa faixa que geralmente vai de 16 a 23 anos, é um rebelde. Depois, quase sempre, ele acaba se adaptando e se integrando à sociedade. No exato instante em que o homem se adapta, o seu espírito evoluiu ou se acomodou? Quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem essencialmente é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem. Hoje, muitas vezes, queremos tratar
os nossos jovens como se eles fossem nossos inimigos. E isso é um erro. Os nossos jovens são os nossos continuadores, trazem consigo uma vida diferente da nossa, impulsos originais que nós não podemos auscultar em toda a sua extensão. Os nossos jovens, de ambos os sexos, necessitam, principalmente hoje, de nossa compreensão. Naturalmente que não podemos empurrá-los para a libertinagem. Nós não devemos frenar neles o impulso à libertação para que eles se realizem, para que eles se desvinculem da nossa vida pessoal. Todos nós, na condição de criaturas amadurecidas na experiência física, podemos igualmente e temos independência deles e não devemos escravizá-los aos nossos pontos de vista. Falamos numa experiência de mais de 4 decênios em que temos visto centenas, talvez, milhares de jovens e adultos chorando sobre os nossos ombros em vista do amor possessivo que tantas vezes nos retardam o progresso individual e ocasiona tantos distúrbios em nossa vida familiar e coletiva. Tantos jovens que se doparam em drogas, tantos que se refugiaram em casas de saúde, tantos que abandonaram os seus próprios deveres, que fugiram para a indisciplina, que desertaram do estudo, muitas vezes por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados a orientá-los na vida prática. E ao mesmo tempo vemos tantos pais, tantas mães e tantos orientadores e tutores chorando porque não podem escravizá-los à sua própria vida. Por que é que nós não nos podemos amar uns aos outros na condição de jovens e de adultos, cada qual vivendo dentro da sua época de experiência física? Por que que nós, como adultos, não podemos resguardar a nossa independência, dando independência àqueles jovens que são a esperança da humanidade, que são nossos filhos, nossos continuadores, para que eles realizem as empresas a que foram chamados pela reencarnação? Allan Kardec, através da questão número 385, em O Livro dos Espíritos, trata disso com muita propriedade, e isto há mais de 100 anos. Nossos filhos são espíritos que vieram de outras condições diferentes das nossas, são credores do nosso maior respeito. Nós falamos em diálogo e precisamos do diálogo. Falamos em comunicação e precisamos da comunicação, não apenas no dia dos desastres sentimentais. Conversar com os nossos jovens, conversar com os nossos pais como grandes amigos que se interligam através das suas experiências. Mas diálogo nunca foi pancadaria verbal. A comunicação nunca foi um sistema de censura sistemática. Não estamos, de maneira nenhuma, reprovando adultos, nem censurando jovens. Estamos atentos à lição de nosso Emmanuel, que nos pede considerar que dentro da civilização do Ocidente é que nasceu a psicanálise com Sigmund Freud, para que nós sejamos tratados especificamente e individualmente para nos ajustarmos ao amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse enunciado não veio de nenhuma decretação humana, veio daquele que nós temos como sendo nosso Senhor.
por que não podemos amar os nossos jovens, auxiliá-los, para que eles sejam eles mesmos? E por que é que nós não podemos receber deles o auxílio, não para que vivamos como muitas pessoas maduras estão vivendo em países da Europa, em grandes palácios dourados, nomeados como sendo cemitério dos elefantes, em que as pessoas amadurecidas na experiência humana se recolhem como pessoas inúteis e vivem uma vida de entretenimentos como se fossem marginalizadas pela idade física. Não, como adultos, podemos tratar de nossa saúde, sermos independentes, ampararmos os nossos filhos e eles também ampararem a nós outros, para que cada um de nós tenha a sua casa, tenha as suas afinidades, as suas relações, o seu mundo, os seus hobbies, as suas profissões, os seus afetos, a sua vida. Ao mesmo tempo, eles também podem ter as suas famílias independentes com muito amor de nós uns para com os outros. Pedimos perdão ao nosso mediador, Dr. Almir Guimarães, e ao nosso distinto entrevistador, Dr. Durval Mendonça, por nos estendermos tanto na resposta, mas a pergunta é válida, e nós não podemos tratar-nos uns aos outros como se fôssemos inimigos. Nós somos irmãos, somos pais, filhos, parentes, amigos, esposos, esposas, tios, tias, companheiros, mas acima de tudo somos espíritos imortais, filhos de Deus, cada qual sendo um mundo original criado por Deus. Aconselhemos os nossos jovens, amparemos os nossos jovens com as nossas experiências e que eles nos amparem com a sua força e nos amem, que nós todos precisamos de amor, mas que haja aquela fronteira que nós chamamos de respeito, para que cada um seja ele mesmo e para que nós possamos viver em paz uns com os outros, sem necessidade de cairmos em neuroses e depois em psicoses e recorrermos aos nossos amigos da medicina como doentes graves, arredados da vida e arredados do trabalho, que a vida para nós deve ser uma escola sem férias, com as pautas do descanso, mas todos fomos chamados a trabalhar. Muito bem, eu só não fico zangado com você pelo fato de você se alongar nas suas respostas, mas de me chamar doutor eu fico. Chico, mais uma vez peço licença a você, peço licença à bancada de entrevistadores, ao público geral presente aqui no auditório do Sumaré e ao telespectador que nos honra com sua audiência lá atrás das câmeras, para suspender por mais um instante o nosso pinga-fogo desta noite. Muito bem, voltamos aos seus receptores com o nosso pinga-fogo especial desta noite, apresentando o médium Chico Xavier. Vou lembrar aos telespectadores que estão nos honrando com sua audiência em vários pontos do país, das emissoras que já reservaram o tape deste programa e que só hoje não entram em cadeia, não via Embratel com o Canal 4, por terem assumido anteriormente compromissos inadiáveis com seus patrocinadores. Mas na semana que vem, este pinga-fogo estará sendo apresentado nas seguintes emissoras de televisão do país: Brasília, Canal 6, Itapuã, Canal 5, Salvador, TV Vitória, Canal 4, Vitória, TV Sergipe, Canal 4, Aracaju, TV Ceará, Canal 2, Fortaleza, TV Itacolomi, Canal 4, Belo Horizonte, TV Goiânia, Canal 4, Goiânia, TV Morena, Canal 6, Campo Grande, Mato Grosso, TV Centro-América, Canal 4, Cuiabá, Mato Grosso, TV Cidade Branca, Canal 5, Corumbá, Mato Grosso, TV Tupi, Canal 6, Guanabara, TV Marajoara, Canal 2, Belém do Pará, TV Cultura, Canal 6, Florianópolis e TV Piratini, Canal 5, Porto Alegre. Estas emissoras, todas elas, querem prioridade para a apresentação deste programa que está sendo gravado em videotape. A pergunta seguinte cabia ao Saulo Gomes. Cabe, né? Obrigado. Cabe, perdão. Tem pelo menos 10 estados dos Estados Unidos da América do Norte
ainda no Oriente Médio, em execuções recentes, produto das guerras, e aqui no Brasil, em consequência de problemas políticos, nós temos um dos mais debatidos temas do mundo jurídico universal, a pena de morte. Como veem os espíritos que lhe iluminam e lhe acompanham? Como vê você, Chico Xavier, com autoridade e responsabilidade, a aplicação da pena de morte por qualquer que seja o motivo em qualquer parte do mundo? Nosso Emmanuel, que está presente, nos pede considerarmos, já que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo está recebendo o enfoque de nossos pensamentos e de nossas palavras, ele nos convida a recordarmos com a máxima veneração pelas nossas leis e pelas autoridades que as expõem. Ele nos solicita recordarmos na condição de cristãos é que dentro da parábola existem as qualificações menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida, passou um religioso que o viu e seguiu adiante. Em seguida, veio um levita que o viu também e passou adiante. Em seguida veio um samaritano, considerado homem até mesmo sem qualquer qualificação religiosa, mas era um samaritano e fez o papel da caridade, do amor que devemos uns aos outros. Em seguida aparece um hospedeiro. Todos os que apareceram foram qualificados pelo Senhor, menos a vítima. A vítima era um homem. E um homem, seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Mas nós somos cristãos. Não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça, porque nós todos somos irmãos. O cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus, nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a penitenciária de Neves, a 18 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do estado de Minas Gerais. Nós devemos acreditar na justiça. A justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados, para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão, que lutamos tanto para edificar. Dizemos isto respeitando as determinações da justiça em nossos tribunais. Mas a vítima era um homem
Um homem que na parábola não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado, se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um elemento da sexualidade dita normal, ou uma criatura filiada a conflitos sexuais muito grandes. Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem, de onde é que ele vinha, a que família pertencia, o que é que ele buscava. A vítima era um homem, e aqueles que estão considerados fora da lei são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade. Mas a vítima na parábola podia ser um de nós. Chico, enquanto o Saulo se pergunta para formular a segunda pergunta ao telespectador do auditório, formulo duas perguntas de telespectadores que endereçaram cartas e outro telefonou há instantes. Américo Bastos, diz que você repetiu 2 vezes já que Emmanuel, o chefe dos seus guias espirituais, está presente. Ele quer que você confirme ou desminta se é exato que Emmanuel foi em vida o padre Manuel da Nóbrega. Ele sempre confirmou isso e dou disso testemunho. Creio mesmo que a minha presença junto deste auditório, dentro da minha pequenez, se deve a ele e à missão apostólica que ele sempre desempenhou no Brasil, desde os primórdios da nossa formação como nacionalidade e desde as primeiras fundações de São Paulo. Devo a ele a minha presença aqui, a ele que tanto tem amado o nosso país e cujo coração está sempre voltado para São Paulo, de onde ele recebe tanto amor e território da nação, a que ele consagra igualmente tanto carinho. Aceito plenamente, convictamente, a revelação dele mesmo, de que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, companheiro do grande Anchieta. E Anchieta, onde estará? E o padre José de Anchieta, onde estará? Ao que sabemos, no mundo espiritual. Permito a observação rápida e histórica. Pois não. Eu escrevi um livro sobre Anchieta, Exato. que obteve inclusive um prêmio das comemorações nacionais de Anchieta. E tive a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura de Manuel da Nóbrega. Aquelas assinaturas antigas, Hermano Manuel ou Emanuel. E tive a ocasião, inclusive, de xerocopiar essa assinatura e encaminhá-la a Chico Xavier, dada a identidade que se apresentava entre Manuel da Nóbrega, que se assinava Emmanuel. Eu pergunto a você, Chico, ainda falando de Manuel da Nóbrega, é exato que certa ocasião, há muitos anos atrás, ele o conduziu ao pátio do colégio e dali mostrou e deu a você, assim, uma visão panorâmica do que seria o São Paulo de hoje? Sim, é verdade. Ele nos convidou a irmos até o pátio do colégio, onde ele muitas vezes orou, afirma ele, pedindo a Deus abençoasse o chamado Planalto Piratiningano, esperando que naquelas campinas que se alongavam aos olhos dele, nascesse a grande metrópole que é hoje o grande São Paulo. Muito bem. Chico, Walter de Matos Correia pergunta: a ciência biológica tem cogitado da possibilidade de se congelar um ser vivo, humano ou animal, e depois de passado algum tempo fazê-lo voltar à vida. Considerando a intricada rede de ligações existente entre o perispírito e o corpo físico, pergunto se à luz do espiritismo isto seria possível. O espírito,
ficaria adormecido durante o congelamento ou este determinaria a imediata ruptura dos laços fluídicos vitais? Segundo as instruções dos nossos benfeitores espirituais, se essa criatura está com a sua vida orgânica assegurada por métodos científicos, naturalmente que o espírito está mais ou menos relativamente ligado ao corpo em atividade ou mais ou menos em posição de inércia, conforme o grau de elevação de que esse espírito seja portador. Então, mais ou menos assim, de plantão, aguardando o desfecho. Aguardando, e como num desdobramento em que a criatura trabalha muitas vezes fora do corpo, esse espírito poderá também estar desempenhando alguma tarefa, se ele está realmente ligado ao corpo congelado. Agora é o auditório quem pergunta. Saulo Gomes. Seu nome, por gentileza? É o público do auditório respondendo a sua mensagem, Chico. Nelson Mancuso. A sua pergunta. Gostaria de perguntar ao nosso prezado irmão Chico sobre um dos assuntos mais controvertidos e que me toca profundamente. Por isso, de grande valia, será com muita emoção que eu verei a resposta. Saulo, eu gostaria que ele falasse mais alto, porque o senhor está ouvindo. É o seguinte, repito. Pode fazer a pergunta. Irmão Chico, gostaria que nos esclarecesse sobre a alimentação da carne, assunto dos mais controvertidos, quando sabemos que, segundo alguns, esse sacrifício de nossos irmãos inferiores faz parte da evolução dos mesmos. Há muito tempo queria ouvir o esclarecimento do nosso querido irmão Chico, com assistência do nosso irmão. Essa questão é uma questão antiga no mundo espiritualista. Nós temos nos apropriado da cooperação compulsória dos animais há muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema de nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança, para não cairmos na perda de memória e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos intensivos em nosso campo celular. Vamos pensar nisto, e muitos de nós precisamos ainda da alimentação com base na carne, embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização em psiquiatria. Parece que nós estamos com desculpa para comer a carne, mas não é bem isto.
A maioria de nós ainda necessita da carne. E para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bem e precisamos saúde, vida saudável, vida robusta. Meu caro Luiz Galon, nosso diretor de TV desta noite, eu espero que esta fita de tape seja um pouco maior do que as duas anteriores, para que as interrupções não sejam assim tão frequentes. Vamos então reiniciar o nosso pinga-fogo e a pergunta seguinte cabe ao Freitas Nobre. Tendo em vista a alta oportunidade da pergunta que foi formulada pelo nosso companheiro Hernani Guimarães Andrade, desejo apenas lembrar algumas anotações de atualidade sobre esta pergunta. Os soviéticos fotografaram uma aura, ou como dizem eles, um corpo bioplasmático interpenetrando o organismo físico, segundo revela a publicação americana Notícias Psíquicas de setembro último, em artigo de Thelma Moss, da Universidade da Califórnia. Essa informação vem completada por outra, que certas doenças, antes de se manifestarem no corpo físico, se manifestam nesse corpo bioplasmático. Não seria esse corpo bioplasmático dos soviéticos a aura que envolve os grandes vultos da Igreja Católica e o que os espíritas denominam perispírito? Teria essa constituição bioplasmática uma composição mais ou menos ectoplasmática? Ora, a pergunta foi plenamente respondida por Chico Xavier. E eu só li as observações, dada a sua atualidade e a publicação recentíssima, que foi acompanhada pelo eminente professor Hernani Guimarães Andrade. E então a minha pergunta agora é com referência ao planejamento familiar. Entendem os espíritos que o assistem, Chico Xavier, que o casal deve ter filhos à vontade, ou deve ou pode planejar a sua vida de acordo com as possibilidades do casal? Antes de mais nada, repito, tem pelo menos 10 perguntas no mesmo sentido, de telespectador. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que não devemos estar traduzindo o pensamento do codificador. Não devemos controlar as ocorrências da natalidade enquanto essas ocorrências não perturbam os mecanismos da natureza. Diante da vida de hoje, a pergunta de Sua Excelência, o deputado Dr. Freitas Nobre, é uma pergunta muito válida, porquanto nós nos encaminhamos cada vez mais para uma participação sempre mais ampla do Estado na assistência à família e muito particularmente à criança, em vista dos problemas que a criação de alguém que chega à Terra envolve na atualidade. Precisamos solucionar muitas questões de assistência, de instrução, de manutenção, de orientação no lar e no grupo social e, portanto, o casal tem direito, perante as leis divinas, a considerar as suas possibilidades. E muito melhor considerar essas possibilidades do que entrarmos pela perpetração do delito do aborto, de vez que o aborto traz consequências ruinosas,
claramente deploráveis no corpo espiritual da criatura. Sua Excelência, o nosso deputado Dr. Freitas Nobre, se refere à auréola dos santos, que, sem dúvida, é constituída por emanações sublimes do estado de elevação em que o espírito dos heróis santificados do cristianismo se encontram. Mas, em contraposição, temos as criaturas que, no mundo espiritual inferior, se encontram num campo de sombras, às vezes, quase que absolutas. Em 1936, conhecemos uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto. Não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de 6 abortos, vimos-la no mundo espiritual. E ela estava em condições muito lamentáveis. E se lastimava da situação de irresponsabilidade a que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente, do aborto sem orientação médica, do aborto não terapêutico. Em companhia de amigos espirituais, então perguntei pelo caso dela e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente, logo depois de 1942, ela reencarnava. E, ultimamente, encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E, com grande surpresa, mas com grande motivo para a meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele então me disse que, de fato, nesta vida, ela, pelo anseio de ser mãe, ela vai reconstituir os seus órgãos genésicos para ser mãe em vida próxima. E, ouvindo também um amigo médico, a quem eu perguntei sobre o assunto, ele então me disse que essa criatura podia receber um diagnóstico claramente identificável na patologia comum. E amigos espirituais então nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos, de hiperplasia glandular cística do endométrio. Além do mais, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos. De modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje, na vida de hoje, dentro de uma vida consciente, se podemos ser pais e mães, devemos emprestar as nossas possibilidades aos nossos amigos que precisam e desejam voltar à Terra, mas naturalmente subordinando isso ao nosso critério de administração da família. Muito bem. Dr. Hernani Guimarães Andrade é a próxima pergunta. Chico Xavier. Alguns cientistas europeus, como o Dr. Konstantin Raudiva, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar
se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmara espiritoscópica. Emmanuel sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem se verificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo medianímico. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta, porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma, sem o concurso deficiente de criaturas humanas como eu mesmo, que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo demérito de minha parte. Quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso Divino Mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição.